O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ironizou o líder do PT, Lindbergh Farias, durante a votação da PEC das prerrogativas. Em resposta a uma crítica, Mota disse que o petista tem o direito de acionar o Supremo Tribunal Federal. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3. Silvio Navarro, quero ouvi-lo aí sobre também essa declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também sobre essa PEC. Ontem nós falamos um pouquinho sobre ela ainda, eles iam começar a votar, né? Ocorreu ali na noite de ontem. A gente sabe que tem um contexto de ativismo judicial, de abuso do Supremo Tribunal Federal, mas tem um outro lado, a Ana, né, trouxe, a gente está correndo o risco de ir para um cenário talvez não tão auspicioso, vamos dizer assim. Isso não abre um precedente, Silvio, perigoso, essa necessidade de pedir autorização do Congresso para abrir uma investigação? Porque hoje o que nós temos é só para prender. Agora, até para a abertura de uma investigação, vai ser necessário passar pelo parlamento. Eu sei que até 2001 era dessa forma, né? Depois houve uma mudança, mas se a gente fizer um retrospecto, Silvio, de 1988 até 2001, quando a Constituição previa esse dispositivo de solicitar aí, autorização para investigação, apenas um parlamentar recebeu a autorização dos colegas para ser investigado. E aí houve essa mudança a partir de 2001. E por isso é preciso cautela, né? Inclusive porque essa autorização, vamos chamar assim, que o Congresso, que a Câmara dos Deputados, já que estamos falando de um debate que acontece neste momento na Câmara, deve dar para processar, investigar um parlamentar, envolve inclusive não só a esfera criminal como civil, e esse pedaço é inédito. Essa emenda constitucional que está sendo votada neste momento pela Câmara, ainda precisa passar pelo Senado, ela traz esse pedaço de ineditismo de texto, que é para a área civil. Antigamente era somente para a área criminal, como você lembrou, isso é texto constitucional de 88, e em 2001, era o presidente da Câmara, era o Aécio Neves naquela época. Houve essa modificação. Paula, vamos aqui a um ponto que eu acho que a Ana tocou de forma impecável e eu vou reforçar. Às vezes, quando você está diante de uma guerra e nós estamos vivendo um ambiente, um pântano jurídico no Brasil, as instituições totalmente de joelhos e reféns de um judiciário ativista, a Praça dos Três Poderes não tem mais o equilíbrio constitucional previsto no seu artigo 2º, não há mais no Brasil poderes independentes e harmônicos. Pelo contrário, nós temos um poder que se julga absoluto. Basta pegar qualquer declaração do ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte. E nós citamos ontem aqui algumas, por exemplo, mas são semanais, diárias. Luiz Roberto Barroso já falou de novo. Alexandre de Moraes e Flávio Dino falam durante os seus próprios votos. Eles conseguem falar sobre anistia e termos e outros assuntos correlatos. Então, se nós tivéssemos hoje uma normalidade institucional, talvez a gente poderia encarar essa emenda constitucional como algo, como um retrocesso. Mas não é um retrocesso porque são as armas que a Câmara tem, que o Congresso Nacional tem hoje para conter, para frear o Supremo Tribunal Federal. E aí, a imprensa militante, essa ala da imprensa que é majoritária no Brasil, nós não estamos nessa ala majoritária, mas essa ala majoritária chama de PEC da blindagem, outros chamam de PEC do sindicato dos políticos, dos ladrões, etc. É claro, eles são a favor do ministro Alexandre de Moraes, eles são a favor do que o Supremo faz com o Congresso, eles demonizam o Congresso o tempo inteiro. E eu não estou aqui dizendo que o Congresso é mil maravilhas, pelo contrário, nós criticamos todos os dias. Mas o Congresso precisa se levantar. Então, o remédio é amargo, é duro? Mas ele é inevitável. É disso que nós estamos falando. Tem problemas no texto, você citou penduricalhos complicados. Estender a prerrogativa de foro, entre aspas, né, porque não é exatamente o foro, mas de alguma forma blindar, dar imunidade a presidentes de partido, cuja profissão é ser presidente de partido, eu acho demais, porque não é alguém que teve
passou por uma eleição, pelo crivo do eleitorado, não está respaldado na sociedade. Ele só é dono de um CNPJ de partido, isso eu acho exagerado. O voto secreto, sempre você contra, né? Voto secreto, para mim, não deveria acontecer no Congresso para nada, nem para indicação de cargos, autarquias e por aí fora, como acontece no Senado. Sou contra, sou a favor da transparência. Mas, em si, o texto, o eixo, a peça central que foi votada, ela é necessária, infelizmente, porque o Brasil virou o que virou por conta do judiciário. Então eu acho que esse é o ponto. E para finalizar, em uma linha, já que eu critico o tempo inteiro o Hugo Motta e vou continuar criticando, a resposta dele ao Lindbergh Farias foi muito boa. Augusto. O Lindbergh Farias é o sucessor legítimo do Randolph Rodrigues, né? Ele é o novo capinha honorário do Supremo, trabalhando a serviço do Supremo no Legislativo. Eu acho que a Ana explicou, a Ana e o Silvio, eles resumiram a ópera aí perfeitamente. Se você é ameaçado por quem age ilegalmente, Sim. você tem de recorrer a instrumentos que acabam dando margem a oportunistas, que entram com algumas emendas ali que pioram o texto e tal. Normalmente, em condições, num país normal, num país que não estivesse sob a ditadura do judiciário, eu seria inteiramente contra isso aí. Inteiramente contra. Eu compreendo agora porque é uma reação ao que faz a ditadura do Supremo. Voltando ao caso do Talhaferro, ele está sob ameaça, o Supremo, né, usando o ministro Moraes, colocou ele como alvo, ele passa a ser perseguido por contar a verdade sobre crimes praticados pelo chefe e por um juiz auxiliar. 2 chefes. Então, o Supremo julga quem quer. É compreensível que o Legislativo procure ficar fora das garras do Supremo que se estendem sobre quem os ministros quiserem. É compreensível que isso haja, que aconteça isso aí. E quando acontece um caso desses, eu recorro aos meus pontos de referência. O que o PSOL apoia, o PT apoia, outros partidos, PCdoB, apoia, não pode ser coisa boa. Sim. Eles estão apoiando por quê? Isso. Porque eles sabem que bandidos como o Lindbergh, que tem contas a acertar com a justiça há muito tempo, né? Foram acertadas parcialmente, falta muita coisa. O Lindbergh, ele não tem medo do Supremo. Não precisa ter, ele é parceiro. Outros, eu acho que o Novo entrou nessa por ingenuidade, que era o mesmo motivo que levava o partido a não aceitar dinheiro para a campanha eleitoral e deixava um dinheiro que era distribuído entre os outros. É ingenuidade política. Acho que por ingenuidade, por excesso de pureza, que em política não existe, não pode existir isso aí, você olha ao lado, você tem o Lindbergh, cai fora, vai para outro. Embora não haja santos apenas do outro lado. Mas é consequência, os absurdos que estão embutidos nesse texto são consequência da implantação da ditadura do judiciário. É tudo consequência do Supremo, a ação do Supremo. Para reduzir poderes do Supremo, não valeria aí votar nesse pacotão também, por exemplo, o fim das decisões monocráticas de ministros do Supremo, para ter mais eficiência, ganhar corpo, essa redução de poderes do Supremo Tribunal Federal? Aliás, tem 2 votações. Uma que o Senado aprovou, que acho que é o fim do foro, né? Que está parado na Câmara, e tem uma da Câmara que votou e está parada no Senado. Sim, eu concordo com você. Eu não vou me estender porque o Augusto, Ana e o Silvio já foram aos pontos. O que nós estamos vivendo hoje, sejamos justos, é muito pior com o Supremo
ignorando o Congresso e decidindo perseguir quem ele achar no dia que ele tiver vontade, com indicações oferecidas por parlamentares do PT, que é isso que está acontecendo, entra lá com uma denúncia, escreve lá, manda para a Polícia Federal, e aí o Supremo vai lá e manda abrir uma investigação contra um determinado parlamentar, do que essa PEC. A PEC não é o melhor dos mundos? Não. Mas vamos lá. Alguém tem alguma saída hoje crível? Alguém tem poder hoje para parar o Supremo? De fato, não vemos isso. A Câmara e o Congresso como um todo, e o Senado, o Congresso como um todo, essa mudança foi feita lá em 2001. O texto original da Constituição passou por uma alteração. No Congresso eu posso fazer mudanças porque basta pressão popular. Daqui a pouco se estabiliza normalmente, o Supremo volta para o quadrado dele, esse tipo de medida não vai ser mais necessário. Eu consigo fazer essa alteração porque lá eu consigo pressionar. Eu posso pedir o que quiser hoje, todos nós, os 200 e poucos milhões de brasileiros, e o Supremo vai dizer que ele não tem nada a ver com isso, que a soberania do Supremo existe e acabou. Então, a situação de hoje é muito pior do que foi criado com essa emenda. Essa emenda é uma reação. Sabe aquela história quando você está na escola, o primeiro que bateu, mas a resposta foi muito pesada. Não, mas quem bateu começou errado. Eu sempre achei, porque quem saiu fora do quadrado é o Supremo. É a insegurança jurídica. Exato. Aí você cria um ambiente para, pelo menos, eu vou proteger os parlamentares. Agora, picaretas podem ser privilegiados por isso. Agora, que juiz que não está sendo privilegiado nesse momento pela incapacidade do Senado de fazer um processo de impeachment, que é só uma investigação, hein? Abrir processo de impeachment não é condenação, não é afastamento. Afastamento, sim, provisório, mas não de vez. Passa por um julgamento. Se eu não consigo operar desse jeito, vamos tentar pelo menos proteger alguma autonomia do Congresso. O ministro Moraes se transforma em vítima de uma agressão a um ministro do Supremo por causa de um bate-boca em Roma. Então não dá, ele não tem limites. Os deputados estabelecem, pelo menos em defesa própria. E tem outra coisa, posso só fechar rapidinho? Essa coisa do voto secreto, né? Que o Novo votou contra o voto secreto. Já viu o pessoal aqui no chat? Mas o Novo votou contra o voto secreto. Nós também não gostaríamos de voto secreto, mas vejam vocês qual a medida extrema que eles tiveram que tomar, uma coisa claramente impopular, que ninguém gosta. Porque se você coloca o seu nome, a sua digital ali, numa votação que venha a ser contra o Supremo, você também coloca um alvo nas suas costas. Independentemente se você é corrupto ou não, está envolvido em alguma coisa ou não, porque nós estamos cansados de ver inquéritos sendo abertos de ofício, a caneta mágica do Alexandre de Moraes e de outros, que simplesmente decide abrir um inquérito de ofício ou então cochicha no ouvido de algum parlamentar e fala, joga uma coisa aqui para mim, piscadinha, joga uma coisa aqui para mim que eu aceito abrir investigação. Veja que ponto nós chegamos. Ninguém gosta de voto secreto. O que nós mais pedimos aqui nesse programa é transparência em absolutamente tudo. Mas vejam a que ponto chegamos da gente ter que engolir um voto que não é transparente, um voto secreto para que eles, os congressistas, possam ter autonomia e liberdade para aplicar a ferramenta de freios e contrapesos. Para aplicar a Constituição, eles precisam se esconder. Inacreditável. A PEC das prerrogativas trouxer de bom, embora seja uma lei imperfeita, será mérito do Congresso Nacional. Se proteger o trabalho parlamentar, é mérito ter aprovado isso daí. O que ela trouxer de ruim, a culpa é do Supremo, porque isso aí é só uma resposta ao abuso e ao arbítrio do Supremo. Eu não posso tirar o Supremo dessa equação. Ninguém estaria discutindo essa PEC das prerrogativas se você não tivesse ministro investigando a torta e a direito parlamentares, normalmente da direita, porque, obviamente, quem pede investigação é parlamentar da esquerda. O Supremo se tornou inimputável. Sim, esse é o ponto. Bom, agora 18h20. Eu te convido a participar do nosso programa mandando